acompanhar as irmãs. Peço que o pastor nos ajude, ou a secretária, abrindo lá a secretaria para a chave da sala. As demais crianças de 6 anos em diante ficarão conosco. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Colossenses, capítulo de número 1. Pastor Juan e família estão ausentes, retornando hoje de uma viagem agendada já 6 meses atrás. E oremos também por ele, para que ele venha em paz com a sua família. A irmã Lídia também está viajando nesta viagem com a família. Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Nós leremos até o versículo de número 8. A palavra do Senhor nos diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Podemos orar mais uma vez? Nosso Senhor, queremos te bendizer, falar bem de ti. Tu és um Deus bom o tempo todo. Deus que nos traz alegria, confiança e esperança. Isso por causa do Evangelho. Ah, Senhor, obrigado por nos unir à Igreja de Cristo, por sermos parte deste povo redimido. Louvamos a Ti pela doutrina da eleição. Tu nos escolheste antes da fundação do mundo para sermos o Teu povo para sempre. E tem nos atraído com laços de amor. Não tem nada mais precioso do que isso, do que pertencer a Ti. Nesta noite queremos ouvir Tua voz pela instrumentalidade da Tua palavra. Rogamos que o Senhor use Teu Espírito Santo para ministrar aos corações do Teu povo, das Tuas ovelhas. Edifica a igreja do Senhor. Que esse momento sagrado seja um momento em que o Deus eterno se compraz em comunicar-se com meras criaturas como nós, carentes da graça, do amor e da misericórdia desse Deus. Obrigado pelo privilégio de ouvir esta palavra lida. Nos ilumina para compreendermos as verdades registradas aqui. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nenhuma força do mundo inteiro é mais poderosa do que o Evangelho. Nada é mais poderoso do que o Evangelho. Você sabe de alguma coisa mais poderosa do que o Evangelho? Não existe. Não existe. Nenhuma ideologia pode apagar a influência do Evangelho. Nenhuma ideologia pode fazer isso. Quando lembramos em 1917, o comunismo
entrou no mundo como uma das forças mais hostis ao cristianismo. Em 1917, o comunismo tentou destruir o evangelho. E nós temos a lembrança que até a queda do Muro de Berlim, em 1989, vocês lembram ainda dessa data? Alguns estavam afirmando que o comunismo ele iria destruir, e de fato o cristianismo, o comunismo, ele matou mais cristãos do mundo do que qualquer outro movimento na história. O comunismo matou muitos cristãos do mundo. E então, por exemplo, na China, a China liderou o massacre de 60 milhões de pessoas. Mas o comunismo ateu, irmãos e irmãs, ele está quase morto. E o evangelho continua vivo para sempre. Porque não há nada mais poderoso do que o evangelho. Nós temos certeza de que ideologias no mundo continuam sendo usadas pelo diabo para destruir o evangelho. Mas eles não podem fazer isso. Nós temos aqui um texto de Colossenses, e eu preciso lembrar a vocês algumas informações introdutórias deste livro. Esta carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo a uma igreja em Colossos, e nessa cidade nós temos um número muito grande de judeus. Era também um canteiro fértil para o sincretismo religioso. Ali naquela cidade, em Colossos, florescia o culto à deusa Cibele, a grande deusa da Ásia, um ídolo tão querido pelos colossenses. É preciso nos lembrarmos que esta igreja não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Ela foi fundada pelo pastor Epáfras. Nós encontramos isso no versículo 6 do capítulo 1 e também no versículo 12 do capítulo 4. Havia também amigos muito queridos nessa igreja de Colossos. Nós temos Filemon, um homem rico e filho na fé de Paulo, capítulo 4, versículo 9 de Colossenses. Nós temos Onésimo, lembra de Onésimo? Onésimo, o escravo de Filemon. Nós encontramos Onésimo no versículo 9 do capítulo 4, e também Filemon 11. Tíquico era um amigo de Paulo, portador da carta, no capítulo 4, versículo 7. Então nós temos amigos de Paulo, queridos, cooperadores do evangelho, que Paulo escreve para saudá-los, encorajá-los na fé. E nesta igreja havia uma ameaça muito poderosa, conhecida como a heresia de Colossos. Uma mistura de judaísmo com seu legalismo. Um tipo de gnosticismo misturado com antrologia ou astrologia, culto a anjos. Uma série de coisas que estavam ameaçando a vida dos crentes ali. Nós gostamos de coisas secretas. O gnosticismo era uma filosofia pagã que tinha um pouquinho de misticismo e de algo de ocultismo. Nós temos culto a anjos, não é? Nós costumamos ver no Antigo Testamento e no Novo Testamento pessoas admirando anjos e até algumas se dobrando a eles. Na igreja de Colossos nós tínhamos a tentação de culto a anjos. E esta carta de Colossos, ela tinha dois propósitos fundamentais. O primeiro era elogiar os cristãos pelo crescimento espiritual deles, que está no capítulo 1, de 3 a 8. O segundo propósito era alertar os cristãos sobre os perigos das heresias. Eu já disse para vocês que a heresia ela é uma das coisas mais perigosas na vida de uma igreja. Não existe nada mais perigoso do que a heresia. Porque a heresia, ela não mata apenas uma pessoa, ela mata uma comunidade inteira. Nós temos comunidades que morreram coletivamente por conta da heresia. Pecados morais prejudicam a igreja.
Pecados prejudicam a igreja, mas a heresia mata a comunidade inteira. Por isso que Lutero era muito preocupado com a heresia, né? Ele dizia que não se preocupava tanto com a vida moral de uma pessoa. É claro que ele se preocupava. O que ele dizia me preocupa mais a heresia, porque o pecado moral mata você, mas a heresia mata o corpo inteiro. E nós temos que entender isso, irmãos, que ainda hoje as heresias estão fazendo grandes estragos na vida da comunidade. E Paulo queria proteger a igreja contra as heresias, contra os falsos mestres que diziam que a fé não era suficiente para a salvação. Vamos estudar esse livro nas próximas pregações e percebermos algumas heresias que Paulo vai combatê-las. Olha só, por exemplo, Paulo vai falar sobre a doutrina da criação, capítulo 1. Então, as heresias de Colossos, ou a heresia de Colossos, ela tentou atingir a doutrina da criação. Se Deus é espírito, essencialmente bom, e a matéria é essencialmente má, essa era uma visão gnóstica, Deus não é o criador do mundo, dizem eles, ou diziam eles. Então, Paulo vai combater essa heresia gnóstica, e que estava tentando atingir a doutrina da criação do mundo. Uma outra doutrina que era atingida era a doutrina da encarnação de Cristo. Se a matéria é essencialmente má e Jesus é o Filho de Deus, então esse não teve um corpo de carne e ossos. Para eles, Cristo era uma espécie de fantasma espiritual, chegando a afirmar que Jesus andava na praia e não deixava rastro na areia. Eles defendiam isso. Então, os hereges de Colossos estavam tentando destruir a doutrina da encarnação de Cristo. Havia uma outra doutrina que eles tentaram atingir, era a doutrina da santificação. Eles diziam que se a matéria é má, logo o corpo é mau. E se o corpo é mau, devemos adotar uma das duas atitudes: afligi-lo, caindo no ascetismo, aquela prática de abstenção de prazeres e até mesmo de conforto material. O asceta, vocês precisam lembrar quem é ele. É aquele que se submete à dieta rigorosa e frequentes jejuns, sendo que os antigos cristãos se submetiam até castigos físicos, como a flagelação. Então, havia esse lado, e o outro lado era ignorá-lo, caindo na libertinagem. Ignoraram a doutrina da santificação, caindo assim na libertinagem. O que é a libertinagem? O abuso da liberdade, praticando pecados sem limites. Uma suposta liberdade, podemos praticar tudo o que nós assim desejarmos. E isso não é certo. Então, nós temos muitas doutrinas sendo ameaçadas por essa heresia de Colossos. E Paulo, então, escreve a esta igreja para ajudar os irmãos a se protegerem dessas heresias. E hoje eu quero, nesta introdução, mostrar aos irmãos o poder transformador do Evangelho. Creio que Paulo, mais do que qualquer outro apóstolo, ele defende o poder que o Evangelho tem de transformar pessoas. Quem se lembra de Romanos 1,16? O que tem lá? Que o Evangelho é o quê? Que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Paulo é alguém que defende o poder do Evangelho de Jesus Cristo. E pensando nesse tema, eu gostaria de lembrá-los, em primeiro lugar, que o Evangelho é a verdade de Deus. Ele é a verdade e é a boa notícia de Deus para o homem. O Evangelho é a verdade de Deus e é a boa notícia do próprio Deus
para o ser humano. E essa boa notícia é capaz de mudar radicalmente a vida de uma pessoa. Paulo vai mostrar isso. Observem os versículos de 1 e 2 e até o versículo 5. Paulo vai dizer o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Percebam que Paulo diz que esses irmãos são santos e fiéis. Irmãos, santos aqui não é aquele tipo de pessoa canonizada pela Igreja Católica. Santos aqui são aqueles que foram separados para serem de Deus e viverem para a glória de Deus. E não apenas um tipo de pessoa, um tipo de gente diferente de nós. Não, Paulo diz que esses irmãos de Colossos, eles são santos homens de Deus e fiéis irmãos em Cristo Jesus. Ou seja, quando o evangelho de Cristo bateu no coração desses homens e mulheres, eles deixaram o pecado e se converteram a Deus. E esta prática de deixar o pecado é também uma forma de santificação. Portanto, esses homens são santos no sentido de que foram separados por Deus para se dedicarem ao próprio Deus. E o texto continua dizendo: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. O destaque está no final do versículo 5, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Meus irmãos, foi a verdade do Evangelho que mudou as nossas vidas. Foi a verdade do Evangelho, a boa notícia de Deus para o homem, que fez com que o pecador se voltasse para o próprio Deus em amor e em graça. Na verdade, o próprio Deus se revelou e se manifestou em amor e graça ao pecador. E aqui nós temos uma verdade fundamental do Evangelho, é que ele é uma boa notícia de Deus para o homem. Imagina que você recebesse um diagnóstico médico e esse diagnóstico fosse um diagnóstico de que você vai morrer em poucos dias. Talvez você ficasse preocupado, se você principalmente é um pai de família, tem crianças pequenas e que depende de você, você talvez se preocupasse. Não só com você, mas principalmente com aqueles que ficarão. Talvez você chorasse em poder deixar sua esposa, uma mulher bonita, viúva, com vários filhos para cuidar. E a família talvez se reunisse para chorar, porque não tinha outra coisa a fazer a não ser chorar, orando ao Senhor para consolar a família diante de um diagnóstico de morte. Mas o médico dissesse que havia apenas um remédio que poderia resolver o problema da sua vida. Uau, que notícia para aquele que estava deprimido, já sem esperança alguma. O médico disse: há alguém que pode resolver o problema da sua vida. Então você seria reanimado e a sua família estaria buscando todos os meios para alcançar esse remédio para curar você dessa doença. O Evangelho é essa boa notícia. Diante de uma condenação, diante de uma situação de morte que o homem se encontra,
Deus traz uma boa notícia ao homem. A boa notícia é que alguém pode mudar essa história terrível da sua vida. E esse alguém é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é capaz de mudar a vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa do mundo. Ninguém é imprestável para Deus. Mesmo aqueles que se julgam imprestáveis, Deus faz prestar. Aqueles que são chamados de inúteis, Deus faz com que eles sejam úteis. Porque Deus, ele faz com que o pau que nasce torto se endireite. Porque Deus faz como lhe apraz. E essa esperança só temos no Evangelho. Se alguém tem um problema sério e vai até um profissional da área de saúde, muitas vezes você recebe um diagnóstico dizendo: você precisa conviver com essa doença, ela é crônica. Aprenda a conviver, se contente com isso. Você vai tomar medicamentos, mas você nunca vai ficar bom. Mas o Evangelho é diferente. Diante de um diagnóstico, o Evangelho diz: Deus pode fazer um milagre na sua vida. E é isso que Deus está fazendo em nós. Nós somos os milagres de Deus. Porque nós não estamos prontos, meus irmãos, nós não estamos prontos. Nós estamos num processo como uma construção. Temos todas as bases, os nossos fundamentos, ou o nosso fundamento é Cristo. E estamos em construção. Deus está construindo a nossa vida. Mas ainda estamos em obras. Ainda estamos inacabados. Ainda estamos feios. Ainda não chegou ao momento do acabamento. Dos detalhes, da beleza. Mas Deus está trabalhando. Quero dar boa notícia para você que está lutando contra o pecado. Deus está trabalhando em você. O Espírito de Deus está operando a obra em você. E um dia ela será completada. Essa é uma boa notícia do Evangelho. Temos que nos lembrar quem nós éramos e ainda somos. Rebeldes. Apesar de rebeldes, Deus, ele tomou a iniciativa de nos reconciliar com Ele. Quem se lembra de Jonas, aquele homem rebelde que virou as costas para Deus, que tentou fugir de Deus, se esconder de Deus? Deus foi ao encontro de Jonas. Não deixou a sua rebeldia o condená-lo, mas Deus venceu a rebeldia de Jonas. Mas pensa no pai de Jonas, pensando no pai espiritual lá no início. Adão, quando pecou, ele se escondeu de Deus. Deus abandonou Adão? Não, Deus foi ao encontro de Adão. Deus providenciou roupas adequadas para Adão, mostrando que o Evangelho é essa boa notícia de que Deus providencia a honra para aqueles que não têm honra. O Evangelho é essa boa notícia de que rebeldes agora podem se voltar para o seu Senhor e serem perdoados de seus pecados, de sua rebeldia. O Evangelho não é o homem procurando Deus, mas Deus procurando o homem. E Deus não se cansa de procurá-lo até ele encontrar. Irmãos, a diferença entre a nossa religião para qualquer outra religião no mundo é que as religiões do mundo é o homem procurando Deus. A religião do cristianismo bíblico é Deus procurando o homem. Como Jesus disse: eu vim buscar e salvar o perdido. Jesus veio como pastor para alcançar perdidos de Israel, suas ovelhas perdidas. E nenhuma delas se perderá, porque o pastor de Israel, ele não perde nenhuma, porque ele é poderoso para salvá-las, todas elas. Paulo vai mostrar isso ao longo dos seus escritos. E neste livro, neste início de
de carta, ele vai mostrar que esses irmãos que são santos e fiéis, esses irmãos que ouviram, que receberam Cristo pela fé, e Paulo tem ouvido da fé desses irmãos em Cristo, do amor que eles têm uns pelos outros, da esperança que está preservada nos céus. Paulo sabe que todas essas coisas, elas só acontecem por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Você que está aqui conosco hoje, você que é uma pessoa que está procurando ouvir o Evangelho, mas ainda não é alguém convertido a Cristo, eu quero te dar uma boa notícia hoje. Você pode também ser acrescentado à igreja, se o Espírito de Deus assim operar em seu coração, lhe chamando também à fé em Cristo Jesus. Essa é a boa notícia de que Deus pode salvar pecadores graciosamente. Em segundo lugar, nós temos aqui o Evangelho que está centrado exatamente nesta graça de Deus. Versículo 6 diz que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Irmãos, o Evangelho está centrado na graça de Deus. O Evangelho não é aquilo que o homem faz para Deus, mas aquilo que Deus fez pelo homem. O Evangelho não está centrado na obra do homem para Deus, mas na obra de Deus para o homem. O Evangelho não fala do que Deus exige do homem, mas do que Deus dá ao homem. Isso é Evangelho. Nós nos frustramos, porque parece que quando pregamos o Evangelho da graça, a gente fica meio inadequado, meio que deslocado. O que eu vou fazer? Parece que Deus já fez tudo o que a gente precisava fazer. Então essa religião em que a gente não tem esforço, uma religião que a gente não consegue, que não conquista, parece ser uma religião fraca, fácil. E a gente não gosta muito disso, porque a gente gosta de merecer. Nós gostamos de estar no pódio. Nós gostamos de ser elogiados, aplaudidos pelo nosso mérito. Mas o Evangelho, ele nos envergonha, nos constrange, por assim dizer. Porque ele tira de nós todo o mérito nosso. Ele tira o mérito daqueles que se acham, acham que podem, acham que conseguem, acham que é possível pela sua força, pela sua inteligência, pelo seu esforço. O Evangelho, ele diz, não é pela sua força, não é pela sua inteligência, não é pelo seu esforço. Porque o Evangelho não está centrado na obra do homem. O Evangelho está centrado na obra de Deus. Irmãos, desde Gênesis 3,15, com a promessa de que Deus mandaria o filho de Eva, que esmagaria a cabeça da serpente. O filho de Eva nasceu em Maria e não em Eva. Havia uma promessa em Eva. Mas desde Gênesis 3,15 até o Novo Testamento, Deus providenciou tipos, animais sendo sacrificados, ofertas sendo apresentadas a Deus como sombras daquilo que viria no futuro. E quando Cristo veio no futuro, João apontou para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desde Gênesis 3,15 até o Novo Testamento, a história da redenção é Deus trabalhando para salvar pecadores, das quais você e eu somos os principais. Não é o homem fazendo coisas para Deus. Os homens fazem coisas para Deus, sim, e devem fazer, mas em resposta à graça de Deus. Nunca como causa, mas como consequência da obra do Evangelho. Quando olhamos de Gênesis a Apocalipse, a história é a mesma. É Deus salvando pecadores. O Evangelho é Deus operando para a salvação do homem. Não é o homem.
procurando Deus. Portanto, a Bíblia ela é teocêntrica. Deus é o centro das Escrituras. Ela é cristocêntrica. É o centro de Cristo. Ela é também pneumatológica. O Espírito Santo também operando através da história da redenção. Precisamos nos lembrar disso, irmãos. Quando chegamos à igreja, nós não estamos querendo saber o que fazer para Deus. Nós queremos nos alimentar das verdades do Evangelho, do que Ele tem feito por nós ao longo da história. Deus tem feito por nós. E à medida que entendemos essa graça, nós também somos constrangidos a servi-lo melhor, a amá-lo melhor, a fazer coisas para Deus como resposta de gratidão. Então é constrangedor para você ouvir que você não pode fazer nada para se salvar. Porque tudo que você precisava para ser salvo, Jesus já fez. Isso é constrangedor. Não é novidade para vocês ouvirem isso. Mas precisa ser ouvida. Essa verdade continua sendo verdade. Precisa ser ouvida. Irmãos, precisamos ouvi-la. Por quê? Porque somos tendenciosos a começar na graça e depois continuar nas obras. E Paulo diz: vocês começaram na graça e agora querem viver pelas obras? Gálatas. Paulo fala sobre isso em Gálatas. As nossas obras precisam aparecer, mas nunca serão meritórias. A graça, ela é a causa da nossa salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Fomos criados para as boas obras, mas não fomos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. Então o Evangelho não fala do que Deus exige do homem, mas do que Deus dá ao homem. Que notícia! Pensa nas religiões pagãs, os deuses, os falsos deuses, aqueles que gostam de mitologia grega. Como eram os deuses gregos, os deuses romanos? Como eles eram? Exigentes, sanguinários. Eles queriam mais, quero mais sangue, mais oferenda, mais serviço. Deus não faz isso, irmãos. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Que constrangimento. Deus que trabalha por você e espera que você o sirva em amor e graça, mas não para conquistar a favor dele. E o Evangelho é essa boa notícia de que esta verdade está centrada na graça de Deus. Não alcanço pelo que eu faço, mas pelo que Cristo fez por mim. Por isso que você, olhando para o texto bíblico, se você olhar comigo rapidamente, você vai encontrar várias vezes a palavra Jesus Cristo. Vamos perceber aí rapidinho no texto? Colossenses capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de quem? Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, aos santos e fiéis em quem? Cristo, que se encontra em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus Pai, de nosso Jesus Cristo, versículo 4, desde que ouvimos da vossa fé em quem? Em Cristo Jesus, versículo de número 7, não é? Temos aí dizendo que, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de quem? Se você repete muito uma palavra, já é um sinal de que a ênfase está ali, não é? Se você está apaixonado por alguém, você toda hora falando dele, alguém diz: rapaz, para de falar dessa menina. Tu está apaixonado por ela, tu não fala de outra coisa. Não é assim?
Se sua mulher viaja, vai para um lugar e você começa a falar dela, e rapaz, mas você está com saudade dessa mulher, você só fala dessa mulher. Pois bem, Paulo faz isso aqui. Ele é apaixonado por Cristo Jesus. E não tem outro nome mais doce para Paulo do que Jesus Cristo. Então o evangelho é esse evangelho centrado em Cristo Jesus. Meus amigos que estão presentes, não existe outra pessoa que pode salvar você, a não ser Jesus Cristo. Você está novo hoje, ainda é um jovem rapaz, uma jovem moça, ainda criança aqui, mas nós vamos envelhecer rapidamente e vamos morrer. E o que vai valer, o que vai ficar, é se vivemos para Jesus Cristo. E se vivemos para Jesus Cristo, nós não seremos esquecidos por Ele nunca. Nunca. Então Paulo vai falar que esta igreja tem fé, esta igreja tem amor, esta igreja tem esperança, e ela tem esperança, fé e amor por causa do evangelho da graça de Jesus. Eu ouvi um testemunho de um irmão hoje dizendo o seguinte: pastor, eu vivi minha vida um tempo longe de Deus, e um dia eu peguei minha moto e resolvi dar uma volta na cidade. Sabe, irmãos, quando nós ainda não éramos crentes, quando ainda éramos do mundo, vivíamos no pecado, nós buscávamos tudo que pudesse nos satisfazer, aquele vazio do coração. E esse irmão, ele resolveu usar a motocicleta para lhe relaxar, para lhe fazer relaxar. Ele saiu nas cidades, uma das cidades de um estado, e ele começou a andar de moto, até que ele parou em um lugar, em uma praça, parece-me que em uma praça, e lá estava quem? Alguns crentes, tocando músicas e pregando a palavra. Fizeram uma roda e começaram a cantar ao Senhor e pregar o evangelho. E aquele rapaz que estava querendo encontrar o sentido da sua vida, ele encontrou o sentido da sua vida ali naquela roda de crentes, quando aquele homem ouviu o evangelho e foi atraído pela graça de Deus. E até hoje ele é um crente que ama o Senhor, que foi alcançado pela graça. Ele nunca imaginou que naquela volta de motocicleta ele encontraria a sua salvação em Cristo. E você sabe como foi que você foi atraído para Jesus? Você se lembra da sua história? Nós temos nossas histórias de como Deus nos atraiu. Meus irmãos, Deus faz isso conosco. Que vocês não percam a esperança. Aqueles que ainda estão longe de Deus, se Deus quiser atraí-los, Ele fará isso. Porque o evangelho, ele é mais poderoso do que o mundo inteiro, do que qualquer força do mundo inteiro. E ele atrai irresistivelmente aqueles que são dele. O evangelho, meus queridos, ele é também produtivo e universal. Ele é produtivo. Ele faz brotar onde não existe coisa nenhuma. Olha só o versículo de número 6, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Irmãos, às vezes nós pensamos que daquela árvore não vai dar fruto nenhum. É como um mamão macho. A gente pensa, é um mamão macho, vamos cortá-lo. Não serve, só serve para soltar folhas, prejudicar os outros. Mas o mamão macho pode não produzir para nós, mas ele é uma árvore de Deus. E Deus faz produzir como lhe apraz. Mesmo que seja para dar sombra, mesmo que seja para servir para outros fins, mas Deus faz brotar aonde a gente perdeu, já perdeu a esperança.
Nós precisamos lembrar que o Evangelho, ele é não apenas produtivo em um lugar, mas ele alcança o mundo inteiro. Diz o texto que ele chegou até vós, como também todo o mundo está produzindo e crescendo. Tal acontece entre vós. Nós, domingo passado, falamos sobre o DIP, Domingo da Igreja Perseguida. E temos notícias que o Evangelho tem produzido em lugares difíceis no mundo. Pessoas que estão sendo perseguidas pelo Estado por serem cristãs. Pessoas que estão vivendo escondidas, adorando a Deus escondidas em lugares, em refúgios, com medo da morte. Mas ali naquele lugar, o Evangelho está prosperando e frutificando, porque ninguém é mais poderoso do que Deus. E Ele faz com que o Evangelho floresça no mundo inteiro. Diferentemente do gnosticismo, o Evangelho é para pobres e ricos, doutores e analfabetos, grandes e pequenos, homens e mulheres. O gnosticismo, ele dizia que o conhecimento é apenas para uma elite intelectual, que somente um grupo de iluminados podem ter acesso às verdades de Deus. Mas a Bíblia diz que o Evangelho genuíno, ele é para todos aqueles que creem. Se eles são pobres ou que são ricos, se são grandes ou pequenos, doutores ou analfabetos, todos eles podem ser alcançados pelo Evangelho. Então, boa notícia para nós. Boa notícia para aqueles que ainda estão perdidos nas trevas, sejam ricos ou pobres, doutores ou analfabetos. Se são grandes ou pequenos, Deus pode salvar. Temos histórias bíblicas. Temos José de Arimateia. Vocês sabem quem foi José de Arimateia? Foi um homem rico, em que emprestou seu sepulcro para o Filho de Deus, cumprindo a profecia de Isaías 53. Temos Lídia, uma mulher rica da cidade de Tiatira, uma mulher vendedora de púrpura, mulher rica da igreja. Temos pessoas influentes como Nicodemos, o mestre de Israel, mas também temos pessoas pobres, simples, escravos, ex-prostitutas, soldados romanos, pessoas simples. Na igreja também é assim. Nós temos doutores, mas também temos pessoas simples. Temos ricos, mas também temos pobres, porque o Evangelho é para todos aqueles que creem. Essa é a beleza da igreja. Essa igreja colorida. E isso faz com que Deus seja glorificado, provando que naturalmente ricos não gostam de ambientes onde tem pobres. E pobres também não gostam muito, porque se sentem meio que deslocados. Mas na igreja, pobres e ricos se relacionam como irmãos em Cristo. Só o Evangelho faz isso. Nenhum outro lugar existe diferenças tão gritantes. E ainda que tenha tanta diferença, somos um em Cristo. Que Deus seja louvado por isso. Meus irmãos, precisamos nos lembrar que o Evangelho é para ser pregado e crido. Ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele é a verdade de Deus, a boa notícia de Deus ao homem. Ele é centrado na graça de Deus. Ele produz frutos. E por isso ele deve ser pregado. Versículos 7 e 8 diz: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Nós temos aqui um texto que mostra que Epáfras foi o grande semeador da palavra do Evangelho em Colossos. Foi Epáfras quem levou o Evangelho aos Colossos. Ele foi um canal humano, por meio do qual o Evangelho chegou aos homens ali. E o que nós precisamos aprender desta passagem é que nós
também podemos ser canal de Deus para que o Evangelho alcance outras pessoas. Nós temos vários lugares que não conhecem sobre Deus. Na cidade de Presidente Dutra, nós temos lugares difíceis. Nós temos o bairro São José, em que nós decidimos em sessão que nós iríamos implantar a 4ª Igreja Cristã Evangélica. E visitando o bairro, conhecendo as pessoas, nós percebemos o pecado, a escuridão, as trevas ali. E se o Evangelho não chegar, haverá mais trevas, porque as crianças vão surgindo e as trevas vão chegando também nelas, elas já nascem em trevas. E daqui a pouco, a cidade de Presidente Dutra será uma cidade pior do que ela já é, enquanto uma cidade promíscua, uma cidade pecadora, como a cidade de Nínive, rebelde contra Deus. Mas se nós pregarmos o Evangelho, aqueles que estavam vivendo nas trevas, aqueles que estão vivendo nas trevas, eles podem ser alcançados. E aí deixarão as trevas para a luz. Quem se lembra do texto de 1 Pedro 2,9? Diz lá que nós somos o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou para a sua. Essa é a nossa missão, meus irmãos. Desejo do fundo do coração que nós estudemos essa epístola com alegria, que a palavra de hoje seja apenas um incentivo para que você não desista de pregar o Evangelho para as pessoas, porque ele é a força mais poderosa do mundo. Quando os impérios caírem, surgirem outros impérios, o reino de Cristo continuará eternamente. E o Evangelho é esse poder de Deus para destruir fortalezas. Se tem alguém em nosso meio hoje que tem vivido uma vida longe de Deus, eu quero te dar boa notícia mais uma vez. Você pode ser alcançado também, porque Deus não é bom apenas com um, Ele é bom para todos aqueles que o temem. Busque a Deus, se é que você pode encontrá-lo pelas suas próprias forças. Busque a Deus, e mesmo quando você não puder fazê-lo pelas suas próprias forças, Deus te capacitará pela graça. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado porque o Evangelho que chegou até nós não chegou apenas em palavras, mas em poder. Louvamos o teu nome porque o Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E é a boa notícia de Deus para o homem, de que tudo o que precisávamos para sermos salvos, Cristo já conquistou na cruz em nós, em nosso lugar, para a nossa salvação. Cabe a nós darmos passos de fé diante deste convite constrangedor de nos render a esse Senhor em arrependimento, confiados nessa justiça perfeita. Salva aqueles que são teus. Salva aquelas ovelhas que ainda estão perdidas, ovelhas que foram eleitas antes da fundação do mundo, mas que ainda estão perdidas. Que elas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho no mundo inteiro. Faça isso, Senhor, e usa a tua igreja para ser um canal de comunicação dessas verdades transformadoras. Louvado seja teu nome por esta igreja, por tantas histórias de vida, de homens e mulheres que estão sendo trabalhados pelo Espírito de Deus,
porque já foram alcançados um dia com a graça de Deus e agora estão nesse processo santificador. Usa cada um de nós, em nosso dia a dia, dando bom testemunho, sendo pessoas sérias, leais, verdadeiras, íntegras, fiéis, e nosso bom testemunho também seja encorajador. Nós oramos, pedimos as bênçãos do Senhor sobre esta igreja, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Deus Espírito Santo, seja com todos vocês, meus irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.